Oi, eu sou Miguel, bem-vindo ao curso sobre mentalidades. E antes de começar, eu quero fazer essa introdução com algo que eu vou chamar de mentalidade base. O que isso significa? Através dessa mentalidade, eu desenvolvi todas as outras e todos os outros capítulos com as quais esse curso acontece. Beleza? Que mentalidade básica é essa? Por que ela é tão importante? Eu vou explicar agora. A mentalidade base é: não é errado abordar uma mulher. E eu falo isso porque a maioria dos caras tem esse medo, essa estranheza, porque ainda não aceitou para si mesmo que isso é algo normal, que isso pode ser algo corriqueiro, que isso pode ser algo totalmente espontâneo. Porque as nossas civilizações humanas se desenvolveram e chegaram até aqui porque um dia um homem chegou numa mulher. Entende? Você pode falar o que for, mas um dia o seu pai provavelmente chegou na sua mãe, se você não é filho de inseminação artificial. As coisas naturais, elas acontecem dessa forma. Então não é errado você chegar numa mulher. É que hoje os contextos, eles migraram para um formato de civilização que acaba muito mais, nos deixando muito mais travados. E eu entendo isso, eu entendo esse problema. E é para isso que eu estou aqui, para isso que esse curso existe. Para você ter as mentalidades corretas, para conseguir realmente colocar em prática tudo que a gente fala nos vídeos do YouTube, tudo que a gente ensina nos nossos cursos presenciais e online. Hoje, eu assumi totalmente essa mentalidade para mim e eu não sinto mais aquela, ai meu Deus, isso não tá certo, eu não sinto mais isso. A partir do momento que eu comecei a reconhecer isso, eu comecei inclusive a agregar mais mentalidades novas a respeito das mulheres na minha vida. Eu quero que você tenha isso para você também. Mas existe uma objeção muito forte das pessoas que falam assim: ah não, mas vocês só ficam correndo atrás de mulher o dia inteiro, eu não tenho que ficar correndo atrás de mulher, eu vou esperar que um dia a mulher ideal vai aparecer na minha vida. A verdade é que não vai. A mulher que você quer realmente não vai bater na sua porta. Eu te garanto isso porque, é sério, eu já tive muito essa mentalidade no passado. Eu sentia que um dia ia acontecer, a mulher da minha vida ia bater na minha porta e eu fiquei cansado disso. Porque as pessoas me diziam isso, que você não pode ficar correndo atrás de mulher e nem nada desse tipo. Só que eu não corro atrás de mulher. Aí que tá, eu construí hoje um contexto favorável a conseguir conhecer mulheres naturalmente no meu cotidiano. Entende? E para você começar também a construir esse contexto, você vai ter sim que dar o primeiro passo, você vai ter sim que se esforçar, ok? Ou você pode continuar também tendo os mesmos resultados que você teve a vida inteira e acreditar nessas crenças que não são suas, são crenças alugadas das pessoas que falam que é errado chegar numa mulher. Cara, para ver a realidade dessas pessoas que te falam isso. Vê se você quer ter essa é a realidade das pessoas que te falam que esse tipo de coisa é errado. E aí existe também uma outra objeção, que é, não, mas o fulano de tal, o Brad Pitt não fica chegando em um monte de mulher. Você tem o mesmo contexto e a mesma realidade do Brad Pitt? Não. E é por não ter o contexto de outras pessoas, por ter o seu próprio contexto, que eu fiz esse material para adaptar ao seu contexto. Porque vai sim chegar em algum momento da sua vida, eu espero que esse momento chegue, que você vai estar em algum desses eventos, onde pessoas assim, que têm valores quantitativos muito altos, que são famosas, que têm muito dinheiro, pessoas assim vão estar disputando exatamente as mesmas mulheres que você tem vontade de estar. E aí eu te pergunto, você vai concorrer no nível deles? Em relação à fama, em relação a dinheiro, em relação à aparência física? Eu nunca consegui concorrer nesse nível. E aí eu descobri que é muito melhor você concorrer no nível qualitativo. Como você faz as mulheres se sentirem? Isso é muito mais poderoso. Porque algo que você não consegue medir, não consegue ser mensurado, não consegue também ser comparado. E pensando assim, você consegue acabar com essa competição. E aí você não precisa mais concorrer com esses caras, porque as mulheres te verão de uma forma totalmente diferente, ok? Tudo isso foi baseado nessa mentalidade base
não é errado abordar uma mulher. Muitos caras me perguntam, o que é melhor, por exemplo, abordagem direta ou abordagem indireta? Na verdade, depende. Por quê? Muitos caras gostam da abordagem indireta simplesmente para não tomar aquele fora de cara, né? E nesse sentido, até eu entendo o cara querer passar por debaixo do radar e ele querer que a mulher se acostume com a presença dele. Eu entendo a pessoa que pensa assim, e eu acredito sim que em alguns pontos, por exemplo, pontos cotidianos que você vê a mulher com frequência e que você vai encontrá-la outras vezes, a abordagem indireta, ela é mais recomendada sim. Só que ficar utilizando abordagem indireta para você nunca assumir uma postura proativa de que você está realmente interessado, quando você utilizar isso como desculpa, não vale a pena. Aí você tem que sim ser direto e assumir essa postura homem, mulher. Porque se você não deixar as coisas óbvias, na maioria das vezes elas não vão entender. Principalmente uma mulher que você ache maravilhosa. Pensa só que a maioria dos caras tenta se aproximar dela para obtê-la de forma sexual, né? Em troca. E você só vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que esses caras fazem. Tem um monte de cara assim na vida dela. E tendo um monte de cara assim, a sua postura precisa ser diferente. Não estou te dizendo para ser agressivo e nem desrespeitoso. Mas a sua mentalidade inicial tem que ser homem, mulher. Eu não estou aqui para perguntar as horas, eu não estou aqui para ficar pedindo informação. Nada desse tipo, ok? Utilize abordagens indiretas, recursos assim, de forma assertiva, não de forma a mascarar o medo que você tem de levar um fora. Esse medo ele sempre vai existir. O que vai mudar através das mentalidades é a forma como você lida com esse medo, e com o tempo ele vai sim diminuir muito e na maioria das situações ele vai desaparecer completamente, ok? Para ganhá-la, esteja disposto a perdê-la, e você só vai realmente estar disposto a perdê-la quando você assumir a sua masculinidade de demonstrar esse interesse de forma assertiva, ok? Sem ser um babacão, sem ficar dando cantada de pedreiro, nada desse tipo, mas manter esse contato visual forte, né? Tocá-la com essa vontade, homem e mulher, tá? Sempre com muito respeito e sempre fazendo o que você sentir que é recíproco, beleza? Todo mundo faz, mas devia parar agora de fazer se quisesse ter resultados com mulheres incríveis. E a mentalidade é: eu não me contento com o plano B. Sim, simples assim. Mas eu quero que você coloque isso em prática agora. Pare para analisar. Pega no seu WhatsApp, na sua lista de contatos, na sua lista de amigos também. E faz um julgamento sincero. Quantas pessoas estão ali, quantos amigos e quantas mulheres que você se envolve, que você gostaria de se envolver, que estão ali, não porque são a melhor opção para você, mas era porque era o que tinha na hora. Quantas são essas pessoas na sua vida? Eu vou te dar essa missão de cortar a relação com essas pessoas. Eu sei que é uma decisão difícil, eu sei que é complicado eu te pedir esse tipo de coisa, mas enquanto você tiver um plano B, enquanto você tiver aquela mulher que você encontra só para dar uma aliviada, você sempre vai correr para esse plano B e nunca vai executar o plano que você realmente quer para a tua vida. E você nunca vai executar as coisas que você realmente quer fazer. E o legal dessa mentalidade número 3 é que ela não vale especificamente só para mulher, ela vale para tudo na sua vida. Tudo. Não se contente com o plano B. Isso pode me gerar uma outra objeção da sua parte que está assistindo do outro lado. Nossa, mas coitada dessas pessoas que estão comigo até hoje. Agora eu vou largar de mão delas? Agora eu vou simplesmente desfazer os meus laços? Eu não estou te pedindo para desfazer completamente os laços. Você pode sim ter contato com essas pessoas. Mas eu vou te perguntar sinceramente. As mulheres que você fica,
Elas são o plano A ou elas são só o que tinha naquele momento? Porque se elas forem o plano B para você, você pode ter certeza que você está fazendo muito mais mal para essas pessoas estando na vida delas, como se você fosse o plano A para elas. Você não sabe se você é ou não o plano A para elas. E cortando esses laços, cortando essas relações, podendo inclusive até manter alguns laços, mas cortando bruscamente. Você consegue preservar o tempo dessas pessoas, porque o tempo dessas pessoas também é valioso e está sendo investido em você, que não as vê como plano A. Entende? É bom para você, é bom para as pessoas com as quais você se relaciona que não são plano A na sua vida, é bom para todo mundo. Não faça as pessoas perderem tempo com você se você realmente não está com a cabeça nelas e só está com elas porque não tem nada mais relevante do que isso, ok? Recapitulando, mentalidade 3, eu não me contento com o plano B. Onde existe plano B, existe a possibilidade de fracasso. E essa possibilidade de fracasso, ela sempre existe em toda relação comum. Mas já que é para criar uma mentalidade forte na sua cabeça, essa possibilidade de fracasso não pode existir aqui dentro. Vamos à mentalidade número 4 do curso, que é: isso não é um jogo. A partir do momento que você começa a tratar essas relações homem, mulher como um jogo, você começa a admitir que alguém vai perder na relação de vocês. Pensa comigo, você já viu algum jogo em que o objetivo é um empate? Até existem jogos que terminam empatados, mas o objetivo nunca é um empate num jogo. Então essa mentalidade te afasta completamente de você se colocar numa situação de que a outra pessoa precisa perder. Isso não é um jogo. E você me pergunta, tudo bem, mas como é que eu posso assumir uma coisa um pouco mais objetiva, que tem a ver comigo e com a mulher, né? É muito mais fácil assumir uma mentalidade negativa de o que isso não é, mas o que isso é? Se não é o jogo, é o quê? Eu gosto muito da história do Homem-Aranha com a Mary Jane, do Peter Parker com a Mary Jane, né? Ele tinha essa ambiguidade. Uma hora ele era o Homem-Aranha, outra hora ele era o Peter Parker. Mas o mais interessante da relação dos dois é que era eles contra o mundo. Não era nem o lance dele ser o super-herói, mas era o lance de serem os dois, Peter Parker, Homem-Aranha, junto com Mary Jane, contra o resto do mundo. Entende que uma relação assim é uma relação em que os dois ganham, é uma relação em que os dois assumem cumplicidade. Se você pegar um outro exemplo, Lois e Clark, sim, o Superman, ambos contra o mundo. Assuma essa postura. Isso não é um jogo, é você e ela contra o resto do mundo. E ela vai se sentir muito mais conectada a você logo de primeira. Não tentarei prever a reação dela. Seria muito legal, sim, se a gente tivesse bola de cristal, se a gente fosse a mãe de Ná, se a gente realmente conseguisse interpretar coisas profundamente relevantes, principalmente em abordagens frias, abordagens em que a mulher não te viu. Muitos homens, eles ficam tentando prever, putz, ela vai falar isso, ela vai falar aquilo. E a verdade é que você não consegue prever coisas realmente relevantes. A não ser que a mulher já tenha te visto, tenha te dado sinais, indicadores de interesse, você não consegue prever. E se você não consegue prever, não tente. Porque quanto mais você se aprofunda nessa vontade de prever, mais você começa a racionalizar coisas negativas. Sabe por quê? Porque aquela mulher que você está tentando chegar é importante para você. E seu cérebro vai querer te proteger de coisas que são importantes para você. Porque no fundo, aquilo exige o quê? Demanda esforço. Não só físico, mas mental. Demanda um esforço tremendo você quebrar essa barreira. Porque a nossa mentalização, o nosso mecanismo de autodefesa ainda é um mecanismo extremamente ultrapassado. Ele sempre racionaliza o desconhecido como, por exemplo, um predador tentando te pegar. Entende? É um medo adaptado, porque hoje em dia a gente não vive mais na selva, não existem predadores querendo nos caçar. A gente vive no mundo contemporâneo, o máximo que acontece são os assaltos. Mas enfim, a questão é que
Não vale a pena tentar prever o que ela está pensando ou o que vai acontecer na reação. Você não consegue prever e nunca vai conseguir. Com exceção de casos pontuais em que a mulher já está te dando indicadores de interesse. Estou falando aqui principalmente de abordagens frias. Estou falando aqui, por exemplo, até quando você vai chamar a mulher para sair, algo nesse sentido. Pensa quantas vezes você não se privou porque você racionalizou que aquele não era o momento, que aquela não era a hora. E quanto mais você racionaliza, por conta do seu interesse, mais você vai se afundando nesse medo e não vai tomando uma atitude, ok? Mas você me pergunta assim, tá bom, Miguel, mas como é que eu consigo colocar essa mentalidade em prática? Você executando a ação o mais rápido possível, antes que você comece a racionalizar as coisas negativas, ok? Não sei se você já saltou de paraquedas, um amigo meu foi saltar de paraquedas. Ele falou assim pra mim, cara, uma coisa que eu ouvi do instrutor, quando eu fui saltar de paraquedas, foi quando a gente subiu, deu a hora de pular, eles fazem uma contagem regressiva. E por que eles fazem essa contagem regressiva? Existe a questão de altitude e, assim, existe a questão de altitude ideal para poder fazer o salto, mas principalmente para o cara ter um ponto em que ele tem que decidir. Ou ele vai, ou ele fica. E geralmente nesse ponto os caras ficam pilhando muito eles para poder saltar logo, para poder ir de uma vez. Porque se eles não forem naquele momento, eles ficam racionalizando e não vão. E é exatamente isso que acontece quando você fica tentando prever as reações. Muitas pessoas caem no erro de pensar que sedução tem a ver com venda, mas se colocam na postura de vendedor. Quando querem, por exemplo, seduzir uma mulher, eles acham que estão vendendo quem eles são. E a outra pessoa que tem que comprar aquela ideia, ou que tem que comprar aquela noção, aquela figura de quem você é. Na verdade, a sedução ela é muito semelhante sim a uma venda. Só que ao invés de se colocar na posição de vendedor, você tem que se colocar na posição de comprador. Isso faz com que a mulher se qualifique para você, com que ela demonstre, por exemplo, quais são suas qualidades e queira que você a leve para casa, entende? Pensa, por exemplo, um vendedor qualificando um produto. Ele faz justamente isso, ele apresenta os prós e muitas vezes até os contras desse produto. Então, quando você está com essa mentalidade de comprador e não vendedor, você chega à conclusão: o quanto ela está se qualificando para mim, o quanto as mulheres que você está se relacionando se qualificam para você. Mas aí vem aquela objeção: ah, mas isso significa que eu tenho que comprar presentes para poder comprar ela? Não. Você não tem que comprar presentes, não tem nada a ver com valores monetários. Isso tem a ver com valores qualitativos. Como você a faz se sentir. Como você não julga as atitudes dela. Só assim ela realmente vai querer se qualificar para você, se ela sentir que isso vale a pena. Numa relação justa de vendedor e comprador, não existe ninguém com valor mais alto. Os dois estão ali no mesmo nível. Porém, o vendedor vai ter que qualificar o produto. Assim como a mulher vai começar a se qualificar para você se você se colocar numa postura de comprador desde o começo. Então, pensa só, comprador, não vendedor. Por quê? Para que ela se qualifique para você. E um comprador, ele nunca está incomodando. Quando você assume essa mentalidade, você sempre vai ter certeza de que estar ali é bom para ela. Porque você não está incomodando. O comprador nunca incomoda. O comprador é o que move uma loja, por exemplo. Então, essa mentalidade faz com que você assuma toda essa leveza e consiga transpor isso e eliminar a pressão da sua cabeça no momento de uma abordagem.